Bom dia, galera, canal Green Master Palpite de Futebol. Antes de tudo eu quero agradecer a quem se inscreveu no canal, curtiu nossos vídeos e sem demora vamos ao que interessa, são os palpites dessa sexta-feira. Primeiro jogo é na Estônia, o Tulevik contra o Tammeka. Meu palpite para esse jogo é casa, empate, anula. O Tulevik, ele é o sétimo colocado do campeonato com 20 pontos, o Tammeka é o lanterna do campeonato com 13 pontos. Nos últimos 5 jogos do Tulevik jogando em casa, ele ganhou os 5. O Tammeka, por sua vez, jogando fora de casa, ele é um péssimo visitante. Nos últimos 5 jogos, ele perdeu 3 jogos, empatou 1 e ganhou apenas 1. No último confronto, no confronto direto, foi 5-3 para o time do Tulevik. Então acredito que casa, empate, anula seja o palpite mais correto para esse jogo. Próximo jogo aí na Finlândia, o SJK contra o Haka. Meu palpite para esse jogo é que casa ganhe. Nos últimos 5 jogos aí do time do SJK jogando em casa, ele ganhou 4 jogos e perdeu apenas 1. O time visitante, por sua vez, é um péssimo visitante. Nos últimos 5 jogos jogando fora de seus domínios, ele ganhou 1 jogo, perdeu 3 jogos e empatou 1. No último confronto aí entre ambas as equipes, o SJK ganhou fora na casa do Haka. E no confronto anterior também, na casa do SJK, o Haka ganhou. Porém eu observei que o SJK vem no melhor momento que o Haka. Eu acredito que ele vai ganhar esse jogo aí. Quem tiver inseguro nesse jogo, pode botar mais de 1,5 gols, que eu também acredito que sai nesse jogo. Próximo jogo aí na Bulgária, o Slavia Sofia contra o CSKA 1948. Meu palpite para esse jogo é que ambas as equipes marquem. Nos últimos 5 jogos aí do time do CSKA Sofia 1948 jogando fora de casa, ele não vem bem. Ele perdeu 3 jogos e ganhou apenas 2. Porém 3 desses jogos bateram ambas marcas. O time da casa, por sua vez, nos seus domínios nos últimos 5 jogos, ele vem bem. Ele ganhou 2 jogos, empatou 2 e perdeu apenas 1. Porém observei aqui que no confronto direto entre essas equipes, tivemos um confronto em 9 de abril, foi 3-1 por CSKA 1948, bateu ambas marcas, bateu mais de 3,5 gols. E em 23 de junho aqui, na casa do CSKA 1948, foi 3-2 por Slavia Sofia e bateu ambas marcas e bateu mais de 3,5 gols. Porém acredito que ambas marcas vai bater nesse jogo aí com bastante tranquilidade. Próximo jogo aí na Arábia, o Al Faisaly contra o Al Ittihad. Meu palpite para esse jogo é que ambas as equipes marquem. Nos últimos 5 jogos do time da casa, todos bateram ambas marcas. Nos últimos 5 jogos do time visitante, jogando fora dos seus domínios, ele vem jogando bem. Ele ganhou 2 jogos, empatou 2 e perdeu apenas 1. 4 desses jogos bateram ambas marcas. No último confronto aí, que foi em fevereiro, o Al Ittihad ele ganhou e ele perdeu de 3-1, porém bateu ambas marcas. Se vocês observarem no confronto direto entre esses times, todos os confrontos bateram ambas marcas. Apesar do time visitante ser favorito, eu acredito que ambas marcas também batem com bastante tranquilidade nesse jogo. Próximo jogo aí na Áustria, o Juniors contra o BW Linz. O BW Linz ele é favorito, porém eu acredito que vai sair muitos gols nesse jogo. Meu palpite para esse jogo é mais de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos do Juniors jogando em seus domínios, ele ganhou 3 jogos e perdeu 2 jogos, porém 4 jogos bateram mais de 4,5 gols. Então acredito que no mínimo 2,5 gols saem nesse jogo. O time visitante, por sua vez, é um ótimo visitante. Ele é favorito, como eu já disse anteriormente. Ele ganhou 4 jogos jogando fora de casa e perdeu apenas 1. 3 desses jogos, todos esses jogos bateram mais de 2,5 gols. Na verdade, eu acredito que vai ser um jogo para muitos gols. 2,5 vai bater sem susto nesse jogo. Próximo jogo é na Dinamarca, o Frederica contra o F. A Magia. Meu palpite para esse jogo é que casa ganhe. Frederica é o 3º colocado do campeonato. Ele está a 2 pontos do LG Bin ali. Acredito que ele vai querer ganhar esse jogo para assumir a liderança do campeonato. O time visitante, por sua vez, é o vice-lanterna. Nos últimos 5 jogos aí dele jogando fora de casa,
ele simplesmente perdeu 4 jogos e ganhou apenas um. Frederica, nos seus domínios, é um time fortíssimo. Nos últimos 5 jogos jogando em casa, ele ganhou 4 e perdeu apenas um. No último confronto aí entre essas equipes, o Frederica ganhou de 2-1 na casa do F. Amage. Eu acredito que vai ganhar novamente jogando em casa, vai se impor nos seus domínios, vem no melhor momento. Então meu palpite para esse jogo é casa. Próximo jogo aí na França, o Anense contra o Bologne. Meu palpite para esse jogo é casa ou empate. Nos últimos 5 jogos aí do time da casa, jogando em seus domínios, ele ganhou 4 jogos e perdeu apenas um. O time visitante, por sua vez, jogando fora de casa, ele é um time muito irregular. Ele ganhou um jogo somente, perdeu 2 jogos e empatou 2. No confronto direto aí, no último confronto, que foi em maio, o time do Anense goleou esse time do Bologne. Eu acredito que casa ou empate seja o prognóstico mais correto para esse jogo. Quem tiver receoso aí também pode colocar mais de 1,5 gol, que eu também acredito que saia mais de 1,5 gol nesse jogo. Próximo jogo aí, o Baixa contra o Laval. O meu palpite para esse jogo é mais de 1,5 gol. Nos últimos 5 jogos aí do Baixa, ele não vem bem. Ele perdeu 3 jogos, empatou 1. O time visitante, por sua vez, ele vem de 2 derrotas, um empate e uma vitória. Porém, ambas as equipes precisam ganhar esse jogo aí, né? Eu acredito que no mínimo 1,5 gol sai. Os dois estão na zona de rebaixamento ali. Então, mais de 1,5 gol é o prognóstico mais correto para esse jogo. Próximo jogo aí para esses baixos, o Citard contra o Walwijik. Eu acredito que esse jogo, casa vai ganhar. Nos últimos 5 jogos aí do time do Citard, jogando em seus domínios, ele ganhou 2 jogos, empatou 2 e perdeu apenas um. O time visitante, por sua vez, ele é um péssimo visitante. Nos últimos 5 jogos, ele perdeu 3 jogos, ganhou 1 e empatou 1. No último jogo entre essas equipes aqui, eu observei que o time visitante perdeu de 2-1 jogando em seus domínios. Eu acredito que isso novamente vai acontecer. O Citard é favorito para esse jogo. Quem tiver inseguro aí, pode colocar um ambas marcas, que eu também acredito que vai acontecer nesse jogo. Próximo jogo, Países Baixos novamente, o Velo contra o Jong-Azé. Meu palpite para esse jogo é que ambas as equipes marquem. Nos últimos 5 jogos do time da casa, ele perdeu 2 jogos, empatou 2 jogos e ganhou apenas 1. Todos esses jogos passaram de 2,5. Todos esses jogos passaram de ambas marcas. O time visitante, por sua vez, o Jong-Azé, nos últimos 5 jogos, ele vem muito bem. Ele ganhou 4 jogos e perdeu apenas 1. 4 desses jogos bateram ambas marcas. Porém, eu observei que o time do Velo, apesar de estar no mau momento, jogando em seus domínios, nos últimos 5 jogos, ele ganhou 2 jogos, empatou 2 e perdeu apenas 1. 4 jogos bateram ambas marcas. Então acredito que esse time do Jong-Azé, ele é favorito no momento, mas eu acredito que o time da casa consiga fazer um gol e o time de fora consiga marcar um gol. Próximo jogo é na Alemanha, né? O Borussia Dortmund contra o Hoffenheim. O meu palpite para esse jogo é que sai menos de 4,5 gols nesse jogo. Eu não sou muito confiante nesse time do Borussia aí, né? A gente vê que ele sempre vacila. Então, menos de 4,5 gols, acredito que seja o prognóstico mais correto para esse jogo. O Hoffenheim, ele não vem mal nos últimos 5 jogos, ele não perdeu nenhum. Ele empatou 2 e ganhou 3 no último confronto aí entre as equipes. Foi em fevereiro, na casa do Borussia, foi 2-2. Eu acredito que o Hoffenheim, ele não vai se expor muito nesse jogo. Não vai ser goleado, tenho absoluta certeza disso. Então, menos de 4,5 nesse jogo aí é o prognóstico mais correto, ao invés de apostar na vitória do Borussia. Próximo jogo aí na França, o Nantes contra o Lyon. O Lyon aí que ele não vem no bom momento, né? No péssimo momento no campeonato francês, é a 4ª rodada já. Nos últimos 5 jogos ele conseguiu perder 3 jogos, empatar 2. O Nantes também não vem no bom momento. Nos últimos 5 jogos ele perdeu 3, ganhou 1, empatou 1. No último confronto aí, que foi em abril, na casa do Lyon, foi um jogo equilibradíssimo. O Lyon ganhou de 2-1 do Nantes. Porém, eu tenho absoluta certeza que o Lyon vai se recuperar nesse campeonato.
vai jogar hoje bem focado, bem sério e vai ganhar desse time do Nantes aí. Então, galera, esses foram os palpites dessa sexta-feira. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas que eu não pude gravar o vídeo antes, tive um problema aqui em casa, mas vida que segue. Um abraço, uma ótima sexta-feira e até o próximo vídeo.